Olá pessoal, a gente vai começar então o assunto desse nosso primeiro ciclo quinzenal e eu quero começar falando sobre a orientação a objetos. Embora essa seja um assunto de disciplinas passadas, vocês provavelmente estudaram isso aí em Análise e Projeto de Sistemas 1 e Programação Orientada a Objetos, né? Eu não sei se todo mundo fez essa disciplina, porque como a gente não tem pré-requisitos, né? Mas imagino que a maioria de vocês já devem ter feito, então deve ter uma noção sobre orientação a objetos. Mas eu acho importante começar a nossa disciplina, o assunto da nossa disciplina, fazendo uma espécie de revisão sobre a orientação a objetos, da importância da orientação a objetos, porque os principais assuntos da nossa disciplina, desse semestre, ele vai ser construído em cima dos conceitos de orientação a objetos. Eu trouxe aqui então, nesse slide, algumas verdades duras de engolir. A gente vê muitas vezes alunos e também profissionais de software, né, de desenvolvimento de software, que acabam achando que estão desenvolvendo orientado a objetos, quando na verdade não muito, né? Pero não muito. Então eu trago aqui algumas verdades duras de engolir, né? Que às vezes algumas pessoas, principalmente aqueles mais velhos na programação, que dizem usar orientação a objetos, podem se ofender, mas existe, né? É o que acontece. Primeira coisa, comprar um martelo não vai transformar você em um arquiteto. E nessa frase, o que é o martelo? O martelo são as ferramentas cases poderosas, né, voltadas para programação, desenvolvimento e projeto orientado a objetos, né, ou aquelas ferramentas case que possuem, que podem ajudar a modelar software. Às vezes é uma ferramenta muito boa, que tem muitos recursos, mas se você não souber o que você está fazendo, você não vai conseguir necessariamente fazer um bom software. Não vai conseguir necessariamente aplicar os bons princípios da orientação a objetos, né? Então, desenvolver orientado a objeto não é usar a ferramenta case, né? Da mesma forma que comprar um martelo não vai transformar você em um arquiteto. Você tem que saber o que está fazendo. É muito mais voltado ao conhecimento que você tem sobre orientação a objetos, sobre as boas práticas de orientação a objetos, do que sobre a ferramenta que você está usando. Segunda verdade dura de engolir. Dividir o programa em pacotes e classes que contêm atributos e métodos não é suficiente para desenvolver orientado a objetos. Muitas vezes a gente pega, principalmente os novatos, na programação, né, no mundo do desenvolvimento, alunos, a gente pega esses alunos e a gente pede para eles, desenvolve um programa que usa orientado a objetos para a gente. E aí eles fazem um programa e colocam algumas classes lá, organizam por pacotes, colocam alguns atributos e métodos e dizem que aquilo já é orientação a objetos. Você pode desenvolver classes, colocar métodos e atributos e ainda não ser orientado a objeto. Se você estiver fazendo um código que o pessoal da comunidade de software costuma chamar de código espaguete, aquele código que é totalmente bagunçado, que tem autoacoplamento, baixa coesão, aquelas classes pouco coesas, né, que fazem um monte de coisas, você não está fazendo nada diferente do que você faria se você estivesse programando no paradigma funcional ou paradigma procedural. Então, simplesmente dividir o programa em pacote de classes ou colocar alguns atributos e métodos não significa que você vai estar desenvolvendo orientado a objetos. Está muito mais em relação aos princípios e boas práticas que você vai colocar no seu software do que simplesmente usar algumas técnicas específicas como essa de criar determinados tipos de blocos de código usando alguma estrutura, né? Você deve primeiro pensar orientado a objetos para depois começar a programar orientado a objetos. Terceira verdade dura de engolir. O uso de diagramas não vai melhorar necessariamente a qualidade do software. Muitas vezes o pessoal associa orientação a objetos com a criação de diagramas. Mas às vezes você vai criar um monte de diagramas que são diagramas inúteis. Uma das principais críticas dos métodos ágeis ao desenvolvimento clássico é a quantidade, o volume de documentação inútil.
Então, se você produz um monte de documentação inútil, que você não sabe por que você está produzindo, significa que você não entendeu direito o conceito de orientação a objeto. E também o outro extremo se aplica aí. Ou se você constrói um monte de documentação que não vai servir para nada, ou se você não constrói documentação nenhuma, nem aquela necessária, significa que também você não entendeu o conceito de orientação a objetos, né? Porque você deve compreender muito bem o que você está fazendo e o motivo por trás de cada um dos diagramas para decidir se eles são aplicáveis ou não ao projeto que você está fazendo. Então, decidir sobre quais diagramas vão ser colocados vai depender muito do projeto que você está fazendo, e isso depende do conhecimento que você tem sobre orientação a objetos, sobre a função e a utilidade de cada um daqueles diagramas. Então esse é um grande sinal de que a pessoa não entende muito bem como que funciona o mundo da orientação a objetos, né? Então são coisas bastante importantes para se observar. Então eu trago essa pergunta como uma reflexão. Você está usando a orientação a objetos de maneira adequada? O que é usar a orientação a objetos de maneira adequada? Eu quero me referir a essa expressão de orientação a objetos de maneira adequada como sendo a delegação e a distribuição de responsabilidades. Está muito voltada à questão da coesão e do acoplamento. Usar a orientação de objetos de maneira adequada vai resultar, além do código ser reusável, você vai resultar em alta coesão e baixo acoplamento. E aí eu convido vocês a se relembrarem do que a gente falou na disciplina passada de análise de projetos de sistemas 1 sobre coesão e acoplamento. Coesão como sendo aquele bloco de código fazendo aquilo, simplesmente uma única função de coisas relacionadas entre si. E baixo acoplamento é aquele bloco de código depender o mínimo possível de outros blocos de código. E quando eu falo bloco de código, eu quero dizer classes, métodos, interfaces, e coisas que podem ser construídas aí na programação orientada a objetos, né? Isso tudo também levando em conta a reusabilidade do código. Quando você faz algo com alta coesão, necessariamente você está contribuindo para você ter um código mais reusável, você diminuir a quantidade de código repetido, porque você pode usar uma classe que faz que tem um conjunto de serviços bem específico várias vezes, criando vários objetos a partir daquela classe, ao invés de você criar várias classes que têm o mesmo conjunto de código em várias classes, né? Repetindo o código. Repetir código é terrível. Abre porta, ela é uma porta de entrada para inconsistências. Você coloca, você tem código repetido, e quando você precisar dar manutenção naquele código, e aí você arruma o código de uma determinada classe, mas tem um código repetido em outra classe, você tem que arrumar esse outro código. Se você esqueceu, você vai ter problema na sua manutenção, né? O seu software vai incorrer em erro, você vai começar a colocar erros no seu software sem você perceber. Então, é aquilo que eu disse no slide anterior. Você deve primeiro pensar orientado a objetos antes de desenvolver orientado a objetos. Você deve saber muito bem o que você está fazendo antes de você começar a sentar diante de um computador e começar a programar achando que está programando orientado a objetos. E é por isso que é bastante importante o estudo dessa disciplina e da disciplina anterior. E também da disciplina de gerência de requisitos. Porque nelas vocês começam a investigar o problema e a solução e começam a detalhar, explorar esse problema e essa solução antes de sentar e começar a desenvolver. Porque você sentando e começando a desenvolver, vocês não vai ser muito difícil de você conseguir colocar as boas práticas em uso. Vai ser bastante difícil que você consiga pensar macro, né? Porque quando você começa a programar, você se preocupa em fazer aquele código rodar, né? No algoritmo, no passo a passo lá das linhas de código, está rodando de maneira correta, né? E não no macro, não na visão arquitetural do sistema, né? Em como os elementos daquele sistema vão se relacionar, como eles vão estar organizados. Então é por isso que é bem importante que você, antes de começar a programar, você tenha uma etapa de análise e projeto de sistemas adequada, correta, onde você sabe exatamente o que você está fazendo.
Eu trago como revisão aqui também a questão das famílias de diagrama da UML. Na disciplina passada, de análise de projeto de sistemas 1, nós falamos sobre as formas de modelagem, né? E aqui está bastante ligado com essas famílias de diagramas da UML, né? Existe a modelagem estrutural, existe a modelagem comportamental e a modelagem de interação. Então, por isso que a UML foi dividida dessa forma, né? As famílias de diagramas da UML, com os diagramas estruturais, sendo o diagrama de pacote, de classe, de objetos, de estrutura composta, de componentes e de distribuição. Os diagramas comportamentais, como sendo os diagramas de caso de uso, os diagramas de atividade, diagrama de máquina de estado, os diagramas de interação, como sendo de comunicação, de sequência, de tempo e aquele divisão geral da interação do sistema, né, dos elementos do sistema. Só fazendo uma pequena revisão com vocês aqui, os diagramas estruturais, eles dizem respeito à organização do sistema, por isso que nós temos aqui os pacotes, as classes, os objetos, né? Estrutura, componentes, distribuição, é a forma como o sistema vai estar organizado, né? É uma preocupação a nível de programação. Os diagramas comportamentais já é uma preocupação a nível de execução, né? Em tempo de execução, onde você pensa no sistema enquanto um sistema que roda, enquanto um programa, um processo que está rodando. Por isso você tem os casos de uso, que se referem à interação dos agentes externos ao sistema com as funções, os serviços que o sistema vai prover, as atividades, né, que é dinâmico também, né, quais são as atividades que o sistema executa quando ele está em tempo de execução. E as máquinas de estados que vão definir, você vai modelar por intermédio desse diagrama quais os possíveis estados pelos quais o sistema passa até atingir a execução completa, sua execução completa, né? E os diagramas de interação, que dizem respeito à fronteira do sistema com o mundo externo, seja ele um outro usuário ou seja ele um outro sistema, né? Então por isso nós temos aí os diagramas de comunicação que mostram como o sistema vai se comunicar com esses outros agentes externos, diagrama de sequência que mostra como os objetos internos do sistema se comunicam entre si, né? Os próprios objetos que eles estão rodando em tempo de execução também, e eles devem se comunicar entre si. Qual a interface provida para um objeto por um objeto para que um outro objeto ele consiga acessar os dados que está dentro daquele objeto. Tempo e visão em geral de interação, tudo isso tem a ver com a modelagem de interação, que são modeladas por esses diagramas de interação aí.